Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 14 para o 8º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar o nosso passeio pelo continente americano. E vamos falar do clima, certo? Como nós vimos na outra aula, no sentido norte a sul, é o maior continente, certo? Então, o que isso vai implicar no clima? Diretamente, nós vamos encontrar praticamente todas as variações climáticas que nós temos no planeta, ok? E aqui, esse mapa que você já viu na última aula, ele mostra, olha, nós temos terras na zona polar norte e também aqui iniciando, né, o clima polar no sul. Nós temos zona temperada norte, zona temperada sul e temos a zona tropical. E nós sabemos que o Brasil, a maior parte do território brasileiro, ele está onde? Na zona tropical, né? Já fala o poeta, moro em um país tropical. E isso, nós começamos a ver que isso influencia na cultura, nas políticas, até mesmo nós vimos que no povoamento, não só do Brasil, mas de todo o território. Na distribuição da população, nós sabemos que o Canadá é o segundo maior país do mundo, mas, por outro lado, sua população é pequena. O Brasil é o quinto, tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. O Canadá é o segundo maior. Ele tem mais ou menos 40 milhões. Olha bem, 200 milhões o Brasil. E o Canadá, 40 milhões. Os Estados Unidos têm aproximadamente 330 milhões de habitantes. Então, isso mostra o quê? É o clima interferindo diretamente. Por quê? Porque aqui no norte do Canadá, vamos traçar uma linha aqui, né? A caneta, vamos pegar de vermelho. Olha, se você traçar uma linha aqui no Canadá, para cima, é literalmente um vazio demográfico. Por quê? Muito gelado. E isso dificulta que as pessoas venham se fixar nesses lugares. Existem outras variantes também que nós vamos encontrar no sul aqui, além do frio, tá? Nós vamos encontrar outras variantes, algumas com dificuldade de água, tá certo? Tudo isso vai dificultar. Aqui no oeste, ó, e é incrível, né? Que ele vem de norte a sul, embora nos Estados Unidos essa região aqui vai ser muito povoada devido a algumas políticas que o governo implementou para povoar o lugar, mas principalmente aqui na América do Sul e na América Central nós vamos perceber que nós vamos encontrar as dificuldades naturais no relevo, a instabilidade dificultando. Mas isso não é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje é falar sobre as variações de climas que existem neste continente que é muito grande de norte a sul. E isso, naturalmente, vai implicar uma variação climática. Por quê? Porque se a distância é norte-sul, vai implicar no quê? Na latitude variada. E quanto mais alta é a latitude, tanto para norte quanto para sul,
mais baixo as temperaturas. Esse é o primeiro fator que vai estar influenciando, ok? E nós vamos ver que vai ter climas aqui na América que vão ser muito parecidos com o que em outros lugares do mundo. Por exemplo, na Europa. Por quê? Porque está aqui, opa, na mesma latitude. E é interessante que também aqui, olha bem, o Brasil, olha aqui, e olha aqui a África. Nós vamos encontrar floresta tropical. Olha Madagascar aqui. Já viram o filme de Madagascar? É, legal. Então, e ele mostra uma floresta tropical. O país tem essa ilha. Ela tem, mas por quê? Olha aqui. Também está na mesma zona climática. Se você estiver na mesma zona climática, mesmo que você esteja do outro lado do mundo, você tem as mesmas características. É claro, pode ter outras variantes. Por exemplo, você está na mesma zona, na mesma latitude, mas um lugar está numa altitude muito acima do nível do mar. Então, tem variações. Tranquilo? Mas vamos lá? Os climas. De amarelo, clima tropical. Esse fosco aqui, esse roxo, né? Clima seco. Quando eu falo de clima seco, eu estou falando de deserto, tá? Que aqui não é semiárido. Aqui é árido, é seco. Clima frio. Clima templado aqui é porque não está em português, tá certo? E o clima polar. Que não é que está escrito errado, não, que não está escrito em português. Clima polar. E esse mapa mostra que nós vamos ter, desde o clima tropical ou clima equatorial na faixa do Equador, até que são climas muito úmidos, nós vamos ter, inclusive, climas secos. Então, nós temos uma variedade climática muito grande. E, para frente, você vai encontrar até assim, o clima mediterrâneo. Aí você vai correr lá no mapa mundi e vai falar, Eliane, tem um erro aí, né? Vamos voltar aqui. O mar Mediterrâneo está por aqui, certo? E aí você vai falar assim, peraí, Eliane, olha aqui, ó, o mar Mediterrâneo está aqui, ó. Fala, Eliane, como que o Mediterrâneo está influenciando? Não, é porque são as semelhanças, tá, do clima. Por quê? Porque recebe influência do mar, do oceano. Mas não significa dizer que está sendo banhado pelo mar Mediterrâneo, não. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desses climas. Olha aqui, outro clima, outro mapa climático que reproduz com mais vivacidade e também mais algumas das características locais. Porque esse mapa aqui ele faz uma abrangência mais no todo. Tá? Quando a gente estuda isso aqui, é bom você observar mais de um autor. Por quê? Porque cada autor tem um foco diferente. Equatorial. Ele errou, Eliane, o primeiro? Não. É porque o clima equatorial ele tem características do clima tropical. Só que algumas mais acentuadas. Tropical úmido, tropical seco. Esse autor aqui, ele já vai mais diversificando, tá? Mas, reparem, clima desértico. E nós temos, olha, aqui, mas nós temos no sul também. E é importante a gente conhecer isso. Mediterrâneo, clima oceânico, continental e polar. Por que nós temos o clima oceânico e nós temos o clima continental? Sempre lembrar disso. Se você está
No litoral, você recebe influência do oceano. E quanto mais para o interior você entra, você perde essa influência. Tá certo? Você, como bom valadarense, já deve ter ouvido alguém comentar o seguinte: valadarense adora falar de Guarapari. É que o clima em Guarapari é melhor. Mas não é só Guarapari, não. O clima no litoral é realmente bem melhor. Vai chover mais, vai ventar mais, tá? Vai ter uma vista maravilhosa também, né, pessoal? Mas vamos lá. Clima equatorial é o clima quente e úmido, característico das áreas próximas da linha do Equador. Tá aqui, ó. Tá? Ou, perdão, Trópico de Câncer aqui, né? Tô errando aqui, pessoal. Aqui, ó, a linha do Equador tá aqui, ó. Falha técnica aqui. Tá bom? Mas aí nós temos o quê? Até a floresta, isso é o tema da nossa próxima aula. Nós temos aqui, próximo da linha do Equador, vai o quê? Chuva, muita chuva, calor o ano todo, tá? Apresenta alta pluviosidade e chuvas distribuídas regularmente por todos os meses do ano. É claro que o texto aqui foi bem colocado, chuvas distribuídas por todos os meses, chove o ano todo, mas tem meses que chove um pouco mais, tá certo? Outra coisa, não existe muita diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Mas nós vamos ver, por exemplo, quando a gente for estudar deserto, no deserto, de dia a temperatura pode ser muito alta, mas nas noites, a temperatura cai muito. Tá? Mas vamos chegar lá e a gente vai ver. Aqui isso não acontece. E vocês viram que praticamente calor o ano todo. Clima tropical apresenta temperaturas médias superior a 18 graus, valadarense que o diga, bem mais que 18 graus, chuvas concentradas no verão, inverno seco. Então aqui já falou o quê? Que nós temos duas estações. No clima equatorial, uma estação. No clima tropical, nós já encontramos duas. Inverno e verão. Ok? E é influenciado pelas massas de ar vindas do oceano. Tanto no inverno quanto no verão. No verão, são as massas de ar que vêm, as frentes que vêm do Oceano Atlântico. Tá? Agora, no inverno, são quando elas vêm dos polos. Clima subtropical, está abaixo da zona tropical. Clima subtropical é uma área de transição, tá? São entre as zonas temperadas mais frias e as tropicais mais quentes, com invernos a menos para o continente. Verões quentes e registra temperatura média anual em torno de 18 graus. Chuvas bem distribuídas o ano todo. O clima que a gente fala subtropical por quê? Ele está mais próximo da zona tropical. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Então ele está onde? Na zona temperada, porém está mais próximo dos trópicos. É por isso que quando você estuda especificamente o Brasil, você fala que o Rio Grande do Sul, ele está aonde? Na zona temperada, mas o clima é subtropical. Por quê? Porque na cidade de São Paulo, da cidade de São Paulo também, mas no estado de São Paulo, o que nós vemos ali? Passa o círculo, tá?
ou a linha do Trópico de Capricórnio. Então, abaixo da linha do Trópico de Capricórnio é a zona temperada. Mas aí, como se trata do Brasil e está bem próximo ali de São Paulo, que uma parte da cidade de São Paulo, do estado, também está na zona tropical, abaixo, clima subtropical. Ok? Mas se você falar temperado, ele não é errado, mas existe essa classificação. Tá bom? Clima desértico. Suas características principais são escassez de chuva. Então, quando eu falo de deserto, não necessariamente eu estou falando de um lugar quente. Pode ter deserto em um lugar frio. Eliane, frio é. Agora, o que não tem no deserto? Água. Ok? A umidade do ar não tem. Então, se o lugar é quente de dia, o sol vai esquentar muito, à noite vai cair demais. Agora, se é frio, à noite vai esfriar mais ainda. Ok? Então, clima de desertos, suas principais características: escassez de chuva, altas temperaturas, quando o lugar é quente, com temperaturas superiores a 30 graus. Por exemplo, no deserto do Saara vai a 50 graus durante o dia e à noite abaixo de 10. Tá? Clima semiárido. Geralmente é um tipo climático de transição, é uma área de transição entre o clima desértico e o temperado ou subtropical. A única exceção que a gente tem, vamos colocar aqui, ocorre no semiárido do Brasil, porque não tem deserto ali. Mas o clima semiárido do Brasil tem uma importância de características, vamos colocar assim, que é o relevo brasileiro, ou o relevo do continente americano, que são as grandes cadeias no oeste, planícies e depressões no centro, e no leste tem os planaltos e as montanhas na América do Norte, certo? E quando eu falo isso, quando você vai estudar o relevo especificamente do Brasil, você vê que no litoral nordestino nós temos o quê? O planalto, com aproximadamente, um planalto até alto, vamos colocar assim, 800 metros, alguns chegam a 1.000 metros. E aí o que acontece? A frente vem do oceano, carregada com sua força, quer dizer, com umidade. Só que ela bate no planalto, aí a umidade fica e o vento passa seco. É por isso que a região do sertão nordestino tem o clima semiárido. Ok? Clima mediterrâneo. Ocorre numa faixa estreita na Califórnia e no litoral do Chile. Suas principais características são o contrário do tropical: inverno chuvoso e verão seco. É o contrário do que nós vivemos. Ok? Lembra qual a característica do clima tropical? Verão úmido, inverno seco. Já no clima mediterrâneo, inclusive na Europa também é assim, tá? Inverno úmido, verão seco. Tranquilo? Clima temperado. Em geral, nesse tipo de clima, verão quente e inverno frio. E nós temos as 4 estações do ano muito bem definidas. Mesmo no clima subtropical, nós vamos encontrar primavera, verão, outono e inverno. As 4 estações do ano. Tá? Essa é a principal característica desse clima. E clima
Clima frio, próprio das altas latitudes. Esse tipo de clima se caracteriza pelas temperaturas médias anuais muito baixas, abaixo de 10 graus. O verão é curto, tá? E essa temperatura aqui abaixo de 10 graus é no verão, gente. Isso não é inverno, não, tá? E o inverno muito longo e muito rigoroso. Durante a maior parte do ano, o solo fica coberto de neve. Quando vocês forem estudar na Europa, principalmente, vocês vão ver que a vegetação que predomina aqui é a tundra. Por quê? Porque ela é a única vegetação que consegue, vamos colocar assim, ficar coberta de neve e resistir a essa dificuldade, vamos colocar assim, da sua localização. Por quê? Nos polos, devido à inclinação do planeta Terra, do eixo da Terra, nós vamos ter a menor quantidade de calor do Sol. Ok? E aí os climas são realmente rigorosos e é onde nós vamos ter uma mínima, vamos colocar assim, concentração populacional. E é interessante, se você estudar no mapa, você vai observar também que não é regra, mas grande parte, a maior parte da população mundial, ela vai ficar ali na chamada zona tropical. E nessa aula nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED TV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse a plataforma, faça as atividades, marque que fez, isso é fundamental na sua avaliação. E lembre-se, seu professor está sempre te avaliando. Toda dúvida, você pode procurar o professor. Não esqueça também de acessar o nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais. E até a próxima aula. Tchau, tchau.